vou, assim, deixa eu falar um pouquinho do convite. Quando eu convidei a Áurea, eu pensei, assim, tenho feito algumas lives com pessoas que eu sei que tem algum conhecimento massa para trazer para a gente aqui, que pode acrescentar, que pode trazer bons insights, que pode acrescentar, né? Já que a gente está tendo essa oportunidade. Na verdade, a gente sempre teve essa oportunidade, mas a gente não pensava dessa forma. E acho que esse novo momento trouxe algumas necessidades, dentre elas essa, de se capacitar, de aproveitar melhor esse tempo, enfim. E aí, pensa em chamar a Áurea, que tem um conhecimento muito massa nessa área, ela trabalha nisso há muito tempo, ela vai se apresentar, mas, e aí a gente pensou num tema, e eu achei o tema ótimo, porque além de ser maravilhoso falar sobre esse tema, ele é um pouco polêmico, e isso é bom. Porque movimenta a gente. Porque falar mais do mesmo também não é legal. Eu acho que tem que trazer coisas assim que realmente possam movimentar a gente aí nesse momento difícil que o Covid nos colocou. Assim. Então, Áurea, por favor, se apresente. Fale um pouco. Não, Assim, já quer ver? Não, é muito estranho ela me chamar de Áurea, porque nós somos primas, gente, né? que a gente é prima, mas assim. Áurea. Você que sabe. Eu chamei a Giovana e a Giovana falou assim: não, eu prometo que eu não vou te chamar de Kika. Aí no meio da live, então, Kika, olha só. Aí eu falei: gente, deixa o negócio. De repente vai escapulir um Lelena aí, né? Gente, Helena. A Aurelena, a gente chama de Lelena, mas eu tô tentando chamar de Áurea para De trazer um pouco Áurea, mais de vamos se esforçar. profissionalismo. Tá certo. Mas então, Cristiana, eu sou professora, né, da Fundação Dom Cabral e eu sou professora de marketing. E desde sempre eu trabalho, assim, desde o meu doutorado, né? Eu trabalho com relações colaborativas, marketing de relacionamento. E uma vez me perguntaram por que, né, que eu trabalho com isso. E porque, assim, eu realmente acredito em relações colaborativas, eu realmente acredito que o longo prazo, né, quando a gente pensa no longo prazo, é muito melhor do que pensar no curto prazo, né, que a gente tem que pensar no curto prazo também, tem que pensar no hoje, mas a gente tem que pensar no amanhã. E as nossas decisões, nossas melhores decisões, são quando a gente tem essa perspectiva de longo prazo. Então, esse tema, ele sempre me cativou. Não tem jeito mais de eu entrar numa sala de aula sem falar de propósito, né? Sem eu falar que essa organização ela tem que ter um sentido para a sociedade. Isso sempre me guiou, né? Como profissional, como estudante, como profissional, né? Eu tenho um propósito muito forte na minha vida, assim, né? Como pessoa também, e eu procuro imprimir isso em tudo que eu faço. Né? Então, assim, esse tema me cativa muito. Então, a gente não tem jeito de falar, né, de viver esse momento que nós estamos vivendo, sem a gente pensar no nosso propósito, sem a gente pensar no nosso propósito, no propósito da nossa organização, do lugar onde a gente trabalha, que significado nós temos, né, para a sociedade. Então, assim, eu sou uma profissional de marketing, né, mas muito preocupada com relações verdadeiras com o cliente, relações verdadeiras, né, com a sociedade. Né, relações significativas com a sociedade. É assim, só assim que eu acredito que a gente realmente tem valor e entrega valor. Né? Então, é por isso. Então, resumindo, eu sou professora de marketing da Fundação Dom Cabral. Com uma vastíssima experiência, porque eu acho que desde sempre, né? Assim, desde que você é uma referência para mim, assim, nesse sentido, né? De marketing. Eu me lembro da gente conversar sobre isso há muito tempo. Não posso falar isso porque fica parecendo que a gente é muito velho. Mas não é isso. É uma referência mesmo nessa área e você tem muita experiência realmente com isso, de trazer isso para grandes empresas, discutir sobre isso. Então, eu acho que a sua visão a respeito desse tema, ela é muito legal e pode acrescentar realmente muita coisa. Quando a gente começou a falar sobre esse tema e começou a discutir sobre esse tema para trazer aqui para a live, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, cara, é muito legal, porque numa época em que tudo te chacoalha, trazer a ideia de propósito, eu acho fundamental. E as pessoas se perdem um pouco nisso. Então, assim, por que falar de propósito e como relacionar propósito com perenidade, com longevidade das organizações? E depois, como é que a gente pode trazer isso para nossa vida? Acho que é uma pergunta super vasta, mas vamos lá. Fala um pouquinho de Quando eu propósito, comecei, depois a gente engaja com perenidade.
Então, quando eu comecei a pensar no tema, nessas duas palavras, né, que é propósito e longevidade, eu achei até que ficava mais fácil a gente pensar primeiro no conceito de longevidade, né? Assim, por que a gente pensa em longevidade, né? E o que que destrói, né? O que que não é destrói, mas impede ou dificulta a longevidade das organizações e a gente sempre tem que pensar na gente também, gente. A gente vai lá na empresa, mas a gente pode trazer sempre isso para a gente também. Uma coisa que compromete, né, a longevidade das empresas, primeiro é assim, uma mudança que tem no comportamento do consumidor. Então, o comportamento do consumidor, o mundo muda, né? E eu me desconecto desse mundo. Pronto. Se eu me desconecto desse mundo, eu já estou aí condenado um pouco à morte. Né? Então, então, a gente acabou de ver agora, né, gente? Muito triste uma socialite aí, uma digital influencer, né? Dando uma festa no meio dessa pandemia, e isso pegou muito mal. Isso que acontece? Ela morreu praticamente, né? Assim, os patrocinadores começaram a evitar, não querem mais patrociná-la e tal, porque existe uma desconexão aí, né? Então, primeira coisa assim, a longevidade ela acontece por isso, porque o consumidor muda, o mundo muda e eu me desconecto desse mundo. E uma outra coisa é eu não entender que assim que eu posso ter uma visão mais ampla. Então, por exemplo, um negócio clássico, né? Quando a gente pensa o Airbnb ou Uber e tal, são negócios assim que entenderam que o consumidor não é que ele quer táxi. Não é que ele quer hotel, né? Ele quer uma coisa muito maior. Ele quer passear, ele quer se hospedar, ele quer ter mobilidade. Quando a gente desconecta também, né? Dessa questão principal, que é qual é mesmo a necessidade do consumidor, qual que é mesmo o problema que precisa ser solucionado. Pronto, houve uma desconexão. Pronto, você está com a sua perenidade comprometida. Lógico que existem outras questões, mas acho que essas duas são bem relevantes no contexto de marketing. E quando Eu a gente acho que pensa em propósito, quando você estava falando, me veio a ideia assim, se a pessoa não consegue dissociar a ideia de marca e dos valores que essa marca pode trazer do serviço especificamente, né? Ou seja, se ela não consegue fazer uma associação, ela fica focada no serviço, mas não entende que as pessoas associam sentimentos, isso, emoções, valores, né? E se ela não tem isso com muita clareza, né, em relação à é, marca que ela traz, e isso a gente pode dizer, inclusive, do pessoal, né, do nosso marketing pessoal, da nossa marca pessoal também, realmente a pessoa, quando tem um ato desse, ela faz uma desconexão, ela mostra uma conexão. incoerência tão grande É. que você cria um sentimento negativo em relação àquela marca, né? Aquela pessoa, aquele, aquele conjunto de valores ali, ele se desfaz, né? E E a aí, gente, como pessoas, assim, eu quero me conectar a você, Cristiana, porque você é uma pessoa legal e tem uma visão bacana sobre o mundo. É por isso que eu quero estar próxima de você, né? Eu quero uhum, estar próxima de uma marca porque aquela marca me representa, porque aquela marca ela tem valores similares aos meus. Então aí é que entra a questão do propósito. O propósito, ele faz essa conexão. E o uhum, propósito de uma empresa, ou um propósito pessoal, vamos pensar agora numa empresa, né? O propósito da empresa é a razão de ser, né? Por sim. que mesmo que eu existo? O que é que eu quero levar para a sociedade, né? São até algumas perguntinhas aí. O que que o mundo precisa, né? O que que o mundo está precisando? O que que eu sou bom? Né? E como que eu vou, o que que eu gosto de fazer? Então, na hora que a gente tem um propósito forte, a gente tem uma visão mais ampla dessa sociedade e que a gente quer prestar um serviço a essa sociedade, esse é o nosso propósito. E a organização ela também tem esse propósito. Nosso presidente aqui, ele fala uma coisa muito bacana, ele fala que a organização ela precisa ter o respaldo da sociedade, ela precisa ser legitimada pela sociedade. Isso. Então, se ela não é legitimada pela sociedade, ela perde sua razão de ser. Entendeu? Então, assim, eu quero estar próximo daquela marca, eu quero estar próximo daquela. Eu quero vestir uma camisa, sabe? Porque aquela camisa, ou aquele bem, ou aquele Isso. serviço, ele me representa, ele fala sobre mim. Até tem um conceito muito interessante em marketing que é o self estendido.
né? Os produtos, os serviços são uma extensão nossa. A gente se representa nessas coisas, nesses objetos, né? Então, se uma empresa ou uma pessoa, né, que no caso é um digital influencer ou uma marca qualquer, ela se desconecta, tá certo? Ela tende a morrer. Ela não tem vida longa, não é isso? E eu lembro que uma das lives que vocês fizeram, vocês falaram sobre o reflorescimento, anotei tudo ali, achei lindo. Vocês falam sobre o mínimo, sobre o significado, né? Como que é importante até para a nossa vida, para a nossa felicidade, a gente atribuir significado. Então Sim. a gente como consumidor, como pessoas, nós estamos buscando o significado o tempo todo, né? É, a E isso que gente nos dá rumo, né? o significado, que a gente chama de propósito ou sentido, a gente precisa encontrar naquilo que a gente faz. Senão a gente não consegue Isso. nem encontrar motivação para fazer o que a gente faz. A gente até faz por um tempo sem motivação alguma coisa, pela necessidade, mas a gente não suporta por muito tempo, porque há essa desconexão que a gente está falando. E falando nisso, quando a gente fala desse contexto que a gente está agora, do Covid e tudo mais, o que você acha que impactou no comportamento do consumidor? Então, esse consumidor está muito mais sensível, né? Quer dizer, a gente tem feito também muitos webinários, muitas entrevistas, a gente tem pesquisado bastante sobre isso. E assim, a fala é unânime, né? Assim, olha, o consumidor, ele está, primeiro que está realmente esperando muito das empresas, das marcas, ele está realmente esperando muito, né? E ele está mais crítico, ele está muito sensível, ele está mais sensível assim, a essas questões assim da. Olha, eu acho que houve uma percepção geral de que nós estamos todos no mesmo barco. Né? Não existe o fora, só tem dentro, ou seja, nós estamos todos no mesmo planeta. Todos pertencemos a esse planeta, só tem dentro, né? Então nós estamos É, todos no mesmo barco. Não adianta se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. Se você cair no hospital agora, você vai ter dificuldade. Não é isso? Então, assim, lógico, em alguns lugares, né? Mas você vai ter mais dificuldade. Então, existe um consumidor, ele está mais crítico. A tendência é essa, espera-se que ele fique cada vez mais crítico, que ele tenha, assim, seja cada vez mais consciente, que ele tenha uma percepção mais, assim, de solidariedade, né, ele toma até mais decisões pautadas nessas coisas, ele espera mais transparência das organizações. Né? E tem uma coisa que eu acho, voltando à minha questão, que eu acho muito séria, né, que eu gosto muito, que são as relações colaborativas. A gente acredita, eu trabalho muito com business to business, né? Não só com consumidor final, mas empresa quando vende para outra empresa, né? E isso até nas relações de empresa com empresa, porque a gente acredita que a gente não vai sair dessa sem relações colaborativas. Vai ser muito importante. Você vê até a busca, né, pela a vacina, né, os remédios, tudo são redes internacionais que estão se isso. estabelecendo para essas pesquisas, né? Compartilhamento gigante de tecnologia, de Não é informação, para poder chegar no mesmo propósito, chegar né? no A gente está mesmo. falando aqui de Então, assim, propósito. Uhum. então a gente já falava no mundo mais colaborativo, a gente já falava nisso, e a gente está vendo assim que as soluções elas vão necessitar, né, muito para que elas apareçam, vão necessitar muito dessas relações colaborativas. Né? Então, assim, nas cadeias, por exemplo, quando a gente pensa, o que vai acontecer na hora da retomada, por exemplo, o que vai acontecer lá na ponta? Um determinado mercado começou a agir. Eu não posso aqui, estou lá atrás da cadeia, não posso me estocar, não posso. Eu preciso ter um alinhamento de informação, uma sincronização dessas informações para que a gente possa investir no momento certo, ter os estoques certos, ela vai ter ruptura. Né? Então, não só para buscar novas soluções, como para poder buscar soluções até para a própria doença em si, a gente acredita que as empresas vão buscar estabelecer relações mais colaborativas para isso. Então, as relações colaborativas serão um santo remédio, né? Para que a gente possa Isso. sair dessa. Então, a gente acredita nisso, assim, que o consumidor está mais sensível, mais crítico. Ele espera mais das marcas agora, sabe? Ele quer saber o seguinte: ali tem carne? Tem, mas quais são os princípios e os valores daquela organização? Você vai, olha só, você vai continuar comprando de uma empresa que você soube, por exemplo, que antes de respirar demitiu todo mundo, que tratou seus empregados, de colaboradores de forma desrespeitosa, ou que fez, sabe? A gente não pega um pouco, gente, peraí, não é isso que eu espero dessa organização. Eu não quero dar força para essa organização, eu não quero dar força para essa marca. Não é isso? Então, o consumidor está esperando muito mais das marcas, está esperando muito mais que elas comuniquem
os seus valores, os seus princípios, porque é nessas marcas que eu quero me conectar. Sim, e mesmo, eu acho que mesmo em ambientes de maior dificuldade, porque a gente fala assim, ah, mas é necessidade, tudo mais, mas eu também acredito que há um mínimo poder de escolha, mesmo nas dificuldades, e você se associa, sim, a quem você identifica valores, mesmo que seja intuitivamente, mesmo que você não tenha esse tipo de conhecimento, mesmo que você não tenha essa racionalização a respeito disso, eu acho que a gente acaba acontecendo isso, né? A humanidade aparece muito mais nas horas de dificuldade. Eu acredito nisso também. E vejo aí, na minha percepção, que apesar de todo o distanciamento social, a gente está conseguindo entender que, na verdade, a gente precisa de mais conexão. Não é mais contato, é mais Mais conexão, conexão. mais compartilhamento de informações, É, mais solidariedade, compartilhar mais, fazer mais. Né? Eu é, acho que a gente tinha entrado na era da informação, mas a gente ainda não tinha entendido o que talvez isso significasse. E eu acho que é, esse é um paradigma que tem mudado aí é. com todo esse contexto, porque realmente a realidade é outra, né? Agora a É. gente vai partir para uma outra realidade. E é muito interessante você falar isso, Cristiano, porque a gente está comentando muito aqui na nossa empresa, né, que a gente nunca se encontrou tanto. Porque ao Exato. trabalhar com home Todas office, as suas ligações agora são com vídeo. Uma é, coisa que você não fazia. Agora não, tá e aí a gente assim. coloca um monte de gente junto, e a gente, ao buscar soluções, ao buscar alternativas, a gente está assim, rompendo barreiras, a gente está rompendo silos, né? As relações estão ficando menos processuais, assim, e mais na base da confiança. Sabe? Então, isso que você está falando, assim, às vezes, eu acho que o nosso mundo estava muito estruturadinho, com as peças muito no lugarzinho, assim. Eu acho que essa pandemia balançou, né, as peças. E eu É acho que na hora que isso. balança as peças, surgem oportunidades, surgem novas formas da gente organizar, novas formas de fazer, e a necessidade faz com que a gente abra mão mais fácil daquelas coisas que nos prendiam, né? Daqueles rituais ou daqueles silos, né? Aquelas hierarquias, entendeu? Então, acho que aí você falou da conexão. E hoje nós temos a informação, nós temos tecnologia, mas a gente ainda tinha algumas barreiras na nossa cabeça, né? E eu acho que isso veio assim, olha, pensa tudo diferente, porque tem que ser ágil, tem que ser rápido, né? E as conexões têm que ser rápidas, na base da confiança, e vamos que vamos, entendeu? Então eu acho que foi muito bom isso, né? Ó, já temos uma pergunta aí da Gi, da nossa outra palestrante. O que uma empresa pode fazer para que seus valores sejam de todos da empresa e vistos de fora? Aí não dá para ver aqui porque acho que não coube. Mas enfim. É, mas então, acho que essa questão que ela está colocando, ela vem muito em conta a questão do engajamento, né? Porque Uhum. o que é a questão do propósito? Gente? Por que o propósito ele é tão importante na organização? Agora vamos pensar numa forma até mais operacional, que é isso que é um pouco do que ela está colocando. O propósito, ele engaja stakeholders. Então, quando a gente pensa nos stakeholders, nós estamos pensando no cliente, ótimo, estamos pensando no cliente. Quer dizer, o cliente está se conectando com a gente por um propósito, pelo mesmo propósito. Mas a gente também engaja o colaborador, porque ele fala assim, eu quero estar nessa organização. Porque essa organização, ela me representa. Essa organização, ela tem propósitos que eu quero, né, que eu quero me engajar, que eu quero estar junto. Né? Ela engaja também, por exemplo, se você quer inovar numa solução, ela engaja parceiros. Olha o que aconteceu demais nessa pandemia, foram as organizações assim. Pessoas de tecnologia, profissionais, estatísticos, gente assim, se doando, né? Porque eles também estão se engajando na mesma causa. Então, as organizações, quando elas têm um propósito forte, nesse momento, por exemplo, algumas organizações resolveram fazer álcool gel, e aí, na hora que faz álcool gel, os funcionários todos vão fazer álcool gel, porque nós vamos ajudar, né? Vamos ajudar, sei lá, trazer equipamentos lá da China, vamos todo mundo. Então, o propósito, ele engaja. Eu estava dando uma palestra outro dia, numa associação, né, de varejistas e tal,
E aí nós convidamos uma pessoa super bacana, famosa, bam, bam e tal. E assim, às vezes as pessoas achavam que era, nossa, é impossível trazer essa pessoa, né? E eu falei, sabe por que que pra gente é fácil trazer? Porque essa pessoa, ela tem o mesmo propósito. Na hora que nós falamos, é para poder ajudar, né? Nós queremos um varejo forte, nós queremos essas empresas vivas, nós queremos essas empresas vivas no futuro, isso dá emprego, gera renda e tal. Isso traz palestrante, isso traz pesquisadores, isso traz o funcionário, entendeu? Então, o propósito ele tem um poder de engajamento. Eu acho que é isso que a Uhum. Giovana queria talvez dizer. Não sei se a gente. Qualquer coisa também ela pode mandar de novo, reformular. É, Tem mais pergunta aqui, peraí. Ó, parceiros de negócio. Talvez não coube a pergunta toda também. Será um será um novo modelo. modelo em vez de concorrentes no negócio? É. Então, eu acho que nós vamos sempre vão ter concorrentes, né? Acho que concorrentes vão sempre existir. E é bom, né? Porque isso Sim, movimenta a gente, dá gás, né? Dá sangue se no não é olho, assim. monopólio e a gente entra num outro esquema, É, né? Mas o eu concorrente, acho que, ele deixa a gente ativo para inovar, para fazer diferente, para, claro, né, para buscar coisas melhores, enfim. Mas você vê, ele também traz ele traz, ele alinha os concorrentes. Hoje mesmo eu estava lendo que existem algumas empresas, a Nike, a H&M, algumas empresas de moda, que aparentemente são concorrentes, Concorrentes. elas se uniram por um propósito, elas se uniram para poder desenvolver uma moda com produtos mais recicláveis, com a visão mais de sustentabilidade e tudo mais. Ou seja, um propósito une concorrentes. Né? Um propósito une aqueles que têm a mesma visão. Agora, lógico que nós vamos conseguir, eles vão continuar concorrendo ali para frente, né, no mercado e tal, mas eles podem trabalhar muito em conjunto por propósitos, pelos mesmos propósitos. Então, eu vejo assim, nós vamos sempre ter concorrentes, mas nós vamos sempre ter oportunidade de colaborar, sempre vamos ter oportunidade de sermos parceiros, né, e quando a gente tem o mesmo propósito. Até porque eu acho difícil você achar uma organização que tenha e contenha e desenvolva todas as competências necessárias para Exato. aquele mercado e Complementar. para aquele serviço. Então, você pode É, fazer mesmo parcerias, isso vai acrescentar tanto para um quanto para outro. A gente é, vê isso muito em é, organizações que tem uma cultura mais aberta, que os sócios e os administradores têm um pensamento mais aberto de olhar uhum, para o concorrente e falar, tá, inclusive eu respeito o meu concorrente é, na é, competência dele, no know-how que ele mantém na marca, mas somos parceiros porque isso agrega para os dois, né? é. E a gente no mundo dos negócios, né, gente? A gente vê de tudo, né? A gente às vezes é concorrente ali no negócio, mas eu sou fornecedor também do meu concorrente, eu sou cliente do meu concorrente em outras coisas, né? A Exato. gente vê tudo. Mas eu acho que a gente nunca vai deixar de ter concorrente, mas a gente sempre vai ter oportunidade de ter parcerias e essas parcerias, quando elas são. Olha só, isso é uma coisa importante. Quando as parcerias elas são mais vinculadas pelo propósito, elas são mais de longo prazo. Porque eu posso fazer parcerias transacionais, vamos juntar ali, fazer um negócio, pronto, depois se desfez. Entendeu? Uhum. Mas o propósito, ela leva parcerias mais de longo prazo, mais perenes, né? Mais, você confia mais, né? Então, você quer mais, por mais tempo, aquele parceiro ao seu lado. Então, se tem esse tanto de benefício, né? É, Por que que porque, não porque não? continuaria, né? Assim, Juntos fazemos mais do que separados, né? sim, nossa, Eu acho, certeza. é a frase, né? É O isso aí. marketing está sendo alterado mais pela era digital ou pela solidariedade em função das grandes. Eu Não acho que sei o as que. duas coisas, né, gente? Eu acho assim. Eu acho. Olha, eu acho que aconteceu, a gente tem falado muito, e eu tô adorando, sabe, gente? Esse negócio do digital eu tô amando, quer dizer, já era uma tendência, isso tudo veio acelerar, né? Hoje, cada vez mais, a gente vai vender online, usando as plataformas, cada vez mais a gente vai ter educação à distância, né? As reuniões, nós estamos adorando esse negócio de fazer reunião por Zoom ou por outra ferramenta qualquer, né? A gente está adorando fazer isso. Então, eu acho assim, a forma da gente vender, a forma da gente se comunicar de forma digital, ela acelerou, né? Já era uma tendência, já era uma vontade, mas existiam algumas barreiras.
muito mais na cabeça do que reais, né? Mas isso acelerou. Então, eu acho que marketing digital veio para ficar e tal. Eu tenho uma amiga que tem uma boutique e assim, uma coisa que está todo mundo reclamando é o varejo de moda, né? Gente, eu fiquei impressionada. Eles entenderam, talvez, não sei se foi uma forma tão racional assim, mas foram experimentando e fazendo. Fazem desfiles pelo Instagram, fazem lançamentos pelo Instagram. Eu achei muito interessante porque não é mais a ferramenta simplesmente para vender ou para comunicar, mas é para uma experiência. Hoje a gente consegue ter uma experiência mais rica. Então, a gente está descobrindo a ferramenta de uma forma mais ampla, trazendo ela. Nesse momento, ela está permitindo a gente aprofundar nas possibilidades que a ferramenta proporciona, né? Então, acho que o marketing digital veio para ficar, né? O go-to-market, toda a forma de vender de forma digital, não vai voltar, vai ser daí para frente. Vai ter o presencial e vai ter o digital sempre. Agora, a É, solidariedade eu não sei até como encaixar isso aí, né? Porque solidariedade, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu acho que é outro departamento, né? Nós somos mais solidários, nós queremos ajudar e também as ferramentas digitais estão ajudando muito isso, né? Organizando grupos. Hoje mesmo eu estava conversando com uma empresa até de amigos também, né? Porque eu também fico procurando ajudar, assim, né? Meu Deus, como é que eu posso ajudar esse negócio e tal, né? Então, é uma empresa de entretenimento que, lógico, fechou, né? Salão assim, de jogos e tudo, fechou, né? E aí a gente fala, gente, quem sabe vocês se organizam num game e aí a gente organiza esses clientes nesse game, depois a gente junta coins, né, moedas, e essas moedas também são para doação. Ou seja, a gente pode engajar de forma digital também, a gente pode engajar os nossos clientes, nossos consumidores numa causa, né? Que hoje é isso, hoje a gente quer ajudar, né? E quem estiver ajudando encontra apoiadores, né? Às vezes eu fico pensando nos diversos tipos de negócio, né? Tem alguns que realmente eles estão tão moldados para a realidade anterior que eles Aham. vão morrer. Não vai ter É, muito como ele permanecer. é. Mas a pessoa que é o empresário ou quem trabalha e tudo mais, pode ter ideias para modificar esse negócio, adaptar isso a essa nova realidade. Eu teve uma coisa que aconteceu aqui em Brasília que eu achei interessante, que teve aqui em Brasília, aqui em Taguatinga, que é a cidade satélite, tem um comércio muito forte. E eu sigo várias lojas no Instagram e tudo mais, porque eu frequento muito, adoro, né? Essas coisas. Vou lá muito, enfim. E aí, a maioria do comércio, assim que fechou, começou a fazer vendas e propaganda pelo Instagram, mas de forma assim, ó, e o dono da loja, ele tirava foto de cada centímetro quadrado que tinha na loja, disponibiliza tudo no Instagram e, olha, estamos fazendo sim, você paga uma taxa aqui de X, porque as entregas e o delivery continuou funcionando, Uhum. e a gente vai fazer vendas assim. Então, você tem a possibilidade de escolher o seu produto e tal. E o que eu vi foi um aperfeiçoamento do atendimento. Então, Muito os legal. vendedores não foram dispensados. Eles podiam Isso. entrar na loja. Eles passavam o dia lendo os pedidos pelo WhatsApp e pelo Instagram, separando as mercadorias, entrando em contato, organizando. E o entregador ia lá, pegava e entregava. E eles deu tão certo que alguns comércios voltaram a funcionar agora, no Uhum. sábado agora, e as pessoas querem continuar comprando pelo WhatsApp e Instagram. Ou seja, eles. É, E eles é, ficaram assim, eu gente, acho mas que é nós isso. voltamos, estamos com a porta aberta. E os pedidos Uhum. continuaram Continua. chegando É, muito. Então, eles agora estão remodelando o negócio para vender dos dois, né? E das eu duas acho que formas. o futuro vai ser. A tendência é menos estoque, menos loja física e mais Claro. digital. Isso aí eu não acho E uma isso dúvida. é eficiente, né? É muito eficiente. Agora, Cristiano, você colocou uma coisa, e acho que voltando um pouquinho daquela pergunta sobre a solidariedade. Olha só, primeiro uma coisa é criatividade.
Eu acho assim, ninguém sobrevive sem criatividade, né, gente? Porque o mundo tá Sim, mudando, mudando, mudando. A mudança, como todo mundo fala, e já é, a gente tá careca de ouvir, a mudança sim. é uma constante. Então, se você não tiver criatividade, se você não tiver resiliência, se você não tiver uma capacidade, uma vontade de se reinventar sempre, né? Você vai Uhum. morrer. Então, a criatividade é um ponto. Agora, olha onde entra a solidariedade, que ela é pautada no propósito. É assim, o que nós vamos fazer para não deixar esse pessoal morrer? Meu O que cliente eu na posso mão. fazer? Meu Então, eu vou cliente ter um quer tal coisa. É. eu vou até o limite. Então, por exemplo, eu acho muito bacana, por exemplo, eu vou citar porque eu acho que vale a pena, coisa boa tem que ser citada. Magazine Luiza está fazendo um trabalho muito bacana. Ela está ajudando os pequenos comerciantes, pequenos negócios a entrarem nas plataformas online, porque é muito difícil você, de repente, virar, né, entrar nessa plataforma online. É muito difícil. Então, ela está ajudando os pequenos negócios, né, a fazerem isso. O Sebrae está fazendo um trabalho muito bacana de apoio também. Então, eu acho que quando você tem um propósito forte, só para a gente não fugir do nosso, né, do nosso tema aqui, você tem criatividade, você estica a sua criatividade. Você fala assim, meu Deus, a última coisa vai ser fechar. A última coisa vai Vai ser ser deixar morrer nisso o aqui. meu É. funcionário na mão. A última coisa vai ser, quer dizer, o que eu posso fazer até o último minuto para poder ajudar. Então, acho que com propósito forte, com criatividade e um propósito forte, eu não sei nem o que vem primeiro, talvez um propósito, ela estimula também a criatividade, né? A gente estica isso. E aí vem a solidariedade, né? Então, assim, eu acho que esse é um papel muito forte do propósito, sabe? Assim, eu acho que o propósito nos torna resiliente. Acho não, ele nos torna resiliente, ele nos torna inconformados, sabe? E ele nos torna ágil. Até talvez questionador, porque quando você vê alguma ação e você vê que tem alguma incoerência, você começa a questionar, olha, mas isso aqui não tá fiel ao valor, não tá batendo com o nosso Exato. propósito, o que é isso? Como Uhum. é que a gente vai fazer isso? É. Né? E Como que é eu o que eu tô posso fazer falando. Ah, diferente, né? Como é que eu posso fazer diferente? Eu gosto da palavra é que nós não nos conformamos. Eu, isso. sabe, eu não me conformo. Eu quero fazer diferente. Eu tenho certeza que tem jeito de fazer diferente. E É, o a gente vai. conformar me traz a ideia de entrar numa forma. Mas tem que Aham. entender que a forma mudou. Então não tem Ah, como conformar. Tem é. que E ela é sair muito dessa forma informe. mesmo, né? É. E assim, por exemplo, uma manicure que tem aqui que eu conheço, que eu já fiz unha com ela e tudo mais, foi uma das pessoas que passou na minha, que, assim, passou na minha cabeça. Falei, gente, nossa, é fogo, né? Porque, olha, não vai poder trabalhar, porque, É. né, fechou e tal. O que ela fez? Lançou um curso online de como você fazer sua própria unha. Então, muito legal. Então, por quê? Porque é o Depois conhecimento você que me ela dá a dica, tem. depois você me dá a dica. É o conhecimento que ela tem, entende? Então, assim, ela olhou e falou assim: tá, o que eu sei fazer? Sei fazer É, unha. Não posso fazer a unha. Então, eu vou ensinar as pessoas, que é o que eu posso fazer, a ferramenta que eu tenho. E se virou. Quer dizer, eu acho que é um pouco assim. Pensar fora da caixa eu acho meio é, clichê, mas eu acho é, que cabe aqui. A gente às vezes não pensa que a forma, o conhecimento, ele nunca se perde, né? é, Você soma conhecimento, você é, sabe um pouco mais sobre aquilo, você pega mais um pouco de um outro conhecimento e tudo mais. E o que você pode fazer com esse conhecimento? Às vezes é, a pessoa não pensa é, assim que ela pode fazer aquilo de uma outra forma, entregar esse conhecimento ou usar esse conhecimento num outro formato e é, aí não consegue se reinventar. Mas eu acho que é a hora de reinventar é. mesmo, né? Porque os negócios vão mudar, né? Eles já iam mudar, não essa É. velocidade, eu acredito. Mas agora Mas, ô, virou uma Cristiana, olha, necessidade. você tocou nos pontos que são fundamentais, né? Primeiro, assim, olha o que as perguntinhas, até anotei aqui para não esquecer. O que o mundo precisa? Quer dizer, né? Então, assim, o que as pessoas. Eu não tô presa, eu vou falar bem mineira aqui, eu não tô agarrada, né? Tô presa em fazer unha, não, gente, em esmalte, não. O que as pessoas. As pessoas ficam bonitas. Elas querem se sentir bem. Elas, mesmo assim, elas querem né, ter autoestima, entendeu? Não dá pra gente ficar largado dentro de casa, né? Então, e elas querem aprender, até para elas serem mais independentes. Olha, o que o mundo precisa? Essa é a pergunta, o que o mundo precisa? Né? Uhum. Então, o que eu sei fazer de melhor? Eu não vou entregar para o mundo alguma coisa que eu faço mais ou menos. Entendeu? Eu não vou doar. A gente não pode doar
coisa velha e coisa estragada. Assim também eu não vou colocar à disposição da sociedade aquilo que é mais ou menos. Eu tenho que colocar o melhor. O que eu sei fazer de melhor? E como que eu posso disponibilizar? Mas olha que legal nesse caso que você colocou, a visão de longo prazo. Ela não pensou assim, eu vou ensinar, aí depois eu não vou ter cliente, né? Ela não podia pensar assim de forma pequena. E você pensar de forma pequena. Ela pensou, não, eu vou doar aquilo que eu sei. Porque eu sei que o universo me paga, né? Eu sei que com isso a gente está fazendo bem, eu sei que com isso eu estou ajudando as pessoas, ainda estou ganhando dinheiro com isso, né? Mas assim, essa visão desprendida, né? Ela também, ela solta. E ela é uma visão mais de longo prazo que é uma visão mesquinha. E eu não estou Isso. presa naquilo que eu faço, eu estou presa, eu tô sempre compreendendo qual que é o real problema do consumidor, qual que é o real problema do meu cliente e como que eu posso de fato ajudar. Não daquela forma como eu sempre fiz, mas agora eu tenho uma outra forma. Né? Então eu acho que esse propósito, essa vontade que a gente tem de fazer, isso mobiliza muita gente e mobiliza outros ao redor da Sim, gente. sim. Porque você, por exemplo, você vê isso, né? Você tá em casa. Aí você vê a pessoa que você conhece se virando de uma forma mega É, criativa. Você, é. inclusive, quer participar. Você fala assim, cara, vou comprar. Porque aí eu ajudo a pessoa e ainda me ajuda. Quer dizer, É, às vezes você nem faz pelo serviço em pelo- si. Mas você faz assim, cara, é tão legal essa pessoa, eu é, posso fazer isso? Eu tenho condição de é, fazer isso? Tem, então vou fazer. é. Vou É, fazer porque eu tô colaborando, quer dizer, isso mobiliza, você né? movimenta a cadeia, eu acho, é uma forma como é que fala? De ser solidário, é uma forma de doação, mas não é uma doação, é uma doação com muita dignidade, uma doação e você de fato tá fazendo alguma coisa de concreto que é economicamente interessante, né? Então, Exato. gente, quantas vezes a gente vai em curso de culinária? Às vezes eu vou nos cursos de culinária. Você acha que é para poder aprender a cozinhar? Não é nada, é para Claro ter que não, é pra você taco, comer. para beber vinho, não é isso? Lógico. Então, eu acho que a gente tem que entender isso, tá vendo? A experiência é É a maior do que a experiência. coisa em si. Então, a experiência de estar ali ajudando a pessoa a fazer unha, né? Ensinar a fazer unha. Não, me ensina aí, me ensina aí. Você não vai fazer nem duas vezes. Né? Tô doida para voltar aos salões para poder alguém fazer para mim. Mas Exato. isso mobiliza. Exato. É a experiência é maior do que a coisa em si. É o significado, de novo, o significado é maior do que o objeto em si. Entendeu? Então, isso que a gente precisa entender. E tudo que a gente faz tem que imputar significado para o outro. Para mim, é de mim para o outro. Eu acho que é de Isso. coração para o seu coração. Entendeu? Então, isso é isso que mobiliza. É, Pensando nesse consumidor que está mais crítico, né? Como a gente estava falando aqui, ele consegue, é o que eu acho, assim, na minha percepção, ele tem essa crítica, esse olhar mais um pouquinho mais refinado, apesar de não ter esse conhecimento, muitas vezes ele não tem esse conhecimento consciente, ele faz isso de forma inconsciente, intuitivamente, enfim. E pensando nesse consumidor que é mais crítico e tal, como é que a gente pode pensar no futuro dessa humanidade? Com esse consumidor mais crítico e pensando no propósito. Quando a gente está falando aqui, me vem na cabeça que o propósito ele traz uma nova perspectiva de futuro. Ele, é, inclusive, te dá uma luz para o futuro, né? é. Mas o que você pode dizer sobre isso, assim, pensando nessas pessoas que vão estar diferentes, eu diria. Eu acho que a gente sempre teve, a gente sempre tem as lideranças, né, gente? Assim, aquelas pessoas que estão à frente. Depois nós temos os seguidores, né? Então, nós sempre, a gente até. Fulano é ecoxiita, né? Fulano, ciclano é assim, né? Não come isso, não porque, não sei, sabe? Então, só que hoje, gente, a gente vê, isso chegou em mim. Enquanto era uma ideia distante, era de um grupo pequeno. Eu acho que hoje essa preocupação com a sociedade, essa preocupação, olha, com as cadeias produtivas, eu não quero nem pensar mais, porque, gente, eu não quero nem pensar mais em ter alguém passando fome, em ter alguém que come morcego na minha cadeia Não, não produtiva. queremos. Não quero nem pensar mais, assim, isso é verdade, né? Mas assim, não quero nem pensar mais de ter trabalho escravo numa cadeia produtiva. Por quê? Porque eu sei que isso traz consequências.
Isso. Hoje nós estamos vivendo, nós estamos sabendo, nós estamos conscientes de que essas práticas que sempre foram faladas, que sempre foram pregadas, mas eram como se fossem pessoas muito, né, sonhadoras e tal. Só que nós estamos vivendo as consequências de um mundo que explora, de um mundo desigual, de um mundo. Uhum. Nós estamos vivendo isso. Então, eu vejo isso vai ficar. Lógico, gente, vai ter gente, tem gente aproveitando a pandemia para poder assaltar, para poder dar golpe, para poder. Não tem. Então, Sim. isso nós vamos sempre ter. Nós vamos sempre ter. Mas nós vamos ter uma parcela maior de pessoas mais conscientes. E eu acho, tem uma coisa também que eu acho importante, é o seguinte, voltando ao papel das lideranças. Agora, é papel das organizações inspirarem. Então, assim, a gente aqui, por exemplo, na Fundação, a gente tem um movimento muito forte nisso. Como é que a gente inspira os empresários? Como é que a gente inspira a sociedade? Então, se eu acredito que a gente pode ter uma cadeia mais justa, cadeia produtiva mais justa, né, mais alinhada, que a gente pode ter processos produtivos mais saudáveis, né? Se a gente acredita nisso, vamos inspirar, vamos trazer para falar. Eu vou dar palco para quem vai falar bobagem, não. Eu vou dar palco para quem fala coisas positivas, para quem ilumina, para quem traz soluções interessantes, entendeu? Então eu acho que é mais nesse sentido, assim, que acho que vai aumentar, porque nós estamos de fato vivendo, né, as consequências de um mundo muito egoísta, né? É. Muito pautado no curto prazo, muito Uhum. transacional, muito, sabe, explorador. Então a gente está vivendo as consequências disso. Então eu acho que isso realmente que vai viver. Agora, tem uma coisa que você colocou, vou emendar aqui, porque Fica à vontade. eu pensei assim, como é que a pandemia, com essa pandemia, o propósito das empresas, ela se fortalece? Essa é uma pergunta que eu me fiz. O propósito, quer dizer, isso, né, se fortalece, não sei se foi essa mesma forma, né, mas olha, Mas talvez é, apareça mais, né? Se fortaleça no é, sentido de fica mais evidente, fica mais é, claro, fica mais forte, né? Tudo isso. eu acho que a empresa, ela vai se ver assim, ela vai cada vez mais olhar para a sociedade. Entendeu? Uhum. E vai identificar cada vez mais como que ela pode ajudar. Eu acho que isso vai acontecer com a empresa. Eu acho que uma empresa assim, com mais propósito, né? Quer dizer, ela não só identifica como que ela pode ajudar, mas ela olha muito para dentro, ela acolhe o seu cliente, ela acolhe o seu funcionário, ela acolhe os seus fornecedores, os seus colaboradores, ou seja, ela é muito fortalecida pelo seu propósito, né? E eu acho que é isso que a gente estava falando também. Uma empresa, assim, ela busca saídas de uma forma muito mais inteligente, entendeu? Então, assim, o propósito fortalece uma empresa, eu não tenho dúvida. E nessa pandemia, o propósito está fazendo com que as empresas sejam mais fortes. Então, as empresas com propósito, elas estão ficando mais fortes, porque ela busca saídas, ela acolhe a sociedade, né? Ela olha, busca alternativas, busca, né? E ela engaja, ela cria uma ambiência bacana. Então, assim, eu não vejo mais um futuro. Bom, eu nunca mais vou conseguir não falar disso. Se alguém foi modificado, se alguém foi eu, né? Com certeza. Não, a gente não percebe, mas a gente tem uma mudança muito drástica. Eu acho que é uma mudança de época mesmo, assim. É, É uma mudança épica, né? E eu acho que sim, o propósito pode ser a liga disso aí, né? O que é, vai segurar mesmo as empresas para mudarem, para se manterem, para se fortalecerem. O que vai diferenciar uma empresa, uma organização que sobrevive e que se fortalece, sim, eu não tenho dúvida que o propósito vai estar envolvido nisso, né? Ô, Acho que Cristiano, é o pergunta que a balanço gente da tem que peneira que fazer. separa o ouro da terra, né? Exatamente. Mas, Cristiana, sabe uma pergunta que a gente tem que se fazer? É assim, que mundo que eu quero viver?
é um clichê também. Que mundo que eu quero que os meus filhos vivam? Que agora eu já tô nos netos, né, gente? Que não, ainda não, mas vai chegar, porque minha filha já tem 19 anos, né? Que mundo que eu quero que os meus netos vivam? Então, assim, Uhum. tem uma coisa que eu acho muito interessante. Se a gente perceber as inovações tecnológicas e tal, elas foram inspiradas lá na ficção científica, nos filmes de ficção científica. Já percebeu isso? É muito interessante. Então, alguém sonhou lá atrás. Alguém sonhou lá atrás e criou coisa que a gente fala, gente, carro voando é daqui a pouco. Eu já estou querendo transporte, né? A gente já tem Teletransporte. telepresença, teletransporte. E, assim, a gente, na verdade, alguém sonhou. Se alguém Sim. sonhou, e aí é como se o sonho depois ele fosse tangibilizado nessas tecnologias. Então, assim, por que não a gente não se coloca como protagonistas e falar o seguinte: qual é o mundo que eu quero que meu neto cresça? Qual é o mundo que eu quero para o meu filho ou para o meu neto? Qual é o mundo? E por que que eu não sou responsável por esse mundo? Aí eu como pessoa, ou na minha família, ou na minha empresa, ou a Isso. minha empresa na sociedade, ou eu como cientista, quer dizer, a gente nunca é o outro, somos nós. Eu posso influenciar, eu posso, que contribuição que eu vou dar, né, para esse mundo que eu quero que meus netos, meus filhos, meus netos vivam. Então, acho que essa que é a grande, É. é a grande Com- e pergunta, quando a gente pensa nisso, né, que mundo eu quero e tudo mais, é muito importante a gente ter na nossa cabeça que esse é um mundo em que você é o responsável, porque é o seu responsável, é micro protagonista, é né? você, São né? palavras É bem o seu. clichês, né? Então, Mas assim, que propósito, o que que você está passando com as suas ações, com as suas falas, com o seu comportamento para os seus filhos, né? Ou para quem, seus descendentes, seus familiares. Como é que você está agindo? Tudo isso você está contribuindo para essa realidade que vai vir ou que está vindo, né? Então, e nós assim, estamos vendo vida curta para quem não tem isso, sabe? Vida curta. é, Não se aceita mais gente, dane-se a vida, eu quero é viver, vir ao mundo a sim. passeio. Não, não, não. Eu acho que ninguém se conecta mais. Da mesma forma que a gente falou de propósito para as organizações, eu acho que isso se aplica no Para pessoal, né? nós. E, não, Não e tenho nós, dúvidas nós, a disso. organização é feita de quê? De pessoas, Não, é, né? sim. Então, Que, é o sempre que nós, sempre. diferencia, né, uma organização? Que constitui uma organização? É um organismo, né? A É, organização é um organismo. E o que é, constitui uma organização? Porque processos a gente copia, a gente pode fazer é. igual. Produtos, serviços, mesma coisa. Mas pessoas, não. Então, são as pessoas que formam esse organismo vivo que é uma organização. E aí, quando a É. gente fala aqui de propósito, que é o propósito que vai ser o grande diferencial, né? A grande liga aí que vai manter e fortalecer as organizações nesse novo mundo, eu não tenho dúvida de que isso se aplica a cada um dessa organização. Por isso, essa importância dessa identificação de valores, de propósito, quando a gente está Uhum. falando de membros, participantes de uma organização, as pessoas conseguirem ver isso. E não só os membros, né? Clientes também, fornecedores e tudo mais. Uhum. Porque é Uhum. isso que vai mantê-los. E isso nos mantém também, né? No nosso micro, na nossa microesfera familiar, da sociedade, da nossa comunidade, também não tenho dúvidas de que é isso que vai sustentar, né, a nossa saúde física, a nossa saúde mental. E aí eu não tenho dúvidas disso nenhuma. Acredito É. muito nisso aí também. Isso para mim, como eu falei, né? Quando a gente conversou no off, e eu falei assim, isso me lembra muito o trabalho que eu fazia com os gestores de desenvolvimento gerencial, e que a gente falava, quando a gente falava de motivação, o pilar é o sentido. Então, se É. você não enxerga um sentido para isso que você está fazendo, se é tudo muito no automático, se as coisas não têm esse propósito, ou seja, se você não se enxerga ali, aquilo você faz por obrigação, aquilo não se sustenta. Você não consegue manter aquilo ali, né? Ou você vai manter às custas da sua saúde, né? E É. física, mental, etc. E você transparece isso, né? Você passa Uhum. isso, assim. Talvez você até esteja passando aquilo da imagem, né, do marketing, você esteja passando no pessoal essa mensagem, né? É tipo, trabalhar é isso, trabalhar é ruim,
trabalhar é uma coisa que, nossa, é horrível, né? E aí você começa a criar isso para as pessoas que estão em volta de você, seus filhos, seus netos, É, é, como se fosse uma verdade, né? E a é. gente também tem que tomar esse cuidado, né? Quando você fala de que mundo a gente quer, e passa na cabeça aquele clichê também, mas que é uma verdade, que é assim, na verdade não é que mundo eu quero para os meus filhos, é que filhos que eu vou deixar para esse mundo. Né? O que, que eu estou É, construindo dos meus também. valores, do meu propósito, para passar para eles, para passar para quem convive, né? Para que eles também se mantenham, né? Para que eles também cresçam, para que eles também tenham sucesso. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Tiana, e em tudo, viu? Eu tô você falando aí, coitada, minha filha, ela todo dia ela ouve isso. Qual que é o seu propósito? Então, eu acho que tadinha, até fala até demais. Mas assim, eu acho que vou dar um exemplo que ilustra muito isso, assim, como nós protagonistas, em qualquer lugar que nós estivermos, se a gente tiver um propósito firme, a gente pode influenciar. E isso em qualquer dimensão. Eu atendi uma empresa muito grande, muito grande. Ela tem uma rede de lojas muito grande. E ela tem muitos fornecedores pequenos, muitos mesmo. E um dia ela falou: Olha, eu quero reduzir não sei quantos milhões no meu estoque. O que que nós vamos reduzir? O que que vocês estão planejando fazer? Nós vamos parar as compras por 3 meses. Na hora que falou isso, meu coração doeu. Eu falei, gente, mas você não pode parar as compras dos seus fornecedores por 3 meses, vai matar os seus fornecedores. Você não pode fazer isso. E aí, eles, mas então qual é a alternativa que nós temos? Eu falei assim, nós temos uma alternativa, que chama uma tecnologia, uma método lá, chama CPFR, que é Customer Planning, Forecasting and Replenishment, ou seja, você alinha com os seus fornecedores. Eu falei assim, nós vamos ver quais são os principais fornecedores, vamos fazer um relacionamento colaborativo com esses fornecedores e tal, e você não vai ter nem estoque lá, nem estoque aqui. Vai chegar, quer dizer, e aí, gente, mas para eles foi um alívio, porque eles não estavam fazendo aquilo por de maldade, porque eles são grandes, não, eles estavam fazendo porque não sabiam que existia uma alternativa. E quando eu cheguei, eu também podia fazer, é mesmo, acaba aí com seus, né, dane-se os pequenos fornecedores. Gente, eu não posso matar o fornecedor. Então, assim, e eu ainda brincava assim, ih, se fizer isso, eles vão fazer um voodoo de você, amanhã eles vão ficar picando. Você não quer isso, eu sei que você é uma pessoa boa, você não vai fazer isso. E a gente brincou até muito nesse sentido, mas assim, foi um alívio tão grande. Então, assim, por que que eu fiz isso? Primeiro, eu acredito nos relacionamentos colaborativos. Eu busco as ferramentas que se pautam nas relações colaborativas. Eu quero todo mundo ganhando. Eu acredito que existem relações ganha-ganha e eu busco essas questões. Eu busco saídas nessa direção, entendeu? Então, assim, eu acho eu vi assim, são pessoas inteligentes, pessoas antenadas e tal, mas simplesmente não conheciam essa ferramenta. Né? E que a gente pode fazer uma diferença muito grande. Ali a gente salvou muitas empresas, muitos Com fornecedores, certeza. entendeu? Então, assim, eu acho eu acho que a gente sempre pode fazer diferença quando a gente tem dentro da gente, né, esse propósito, quando a gente tem dentro da gente. Então, aí você faz diferença na sua casa, você faz diferença no seu vizinho, você faz diferença com o seu porteiro, você faz diferença, sabe? Porque você tem, a gente vai imprimindo a nossa marca, né? A gente vai Isso. colocando isso. Então, eu acho que não é fácil tomar decisões e às vezes nos dá prejuízo. Às Uhum. vezes a gente toma decisões pautadas em longo prazo e que nos trazem até um não ganho ou até um pequeno Às prejuízo vezes ou um é um não prejuízo ganho a no curto curto prazo. prazo, mas você fortalece outras coisas Outras que a coisas. longo prazo vão te sustentar. Que a longo prazo Exatamente. vão trazer outros retornos, inclusive inesperados, Exatamente, né? exatamente. Que Então, você consegue. é, Deixa eu ter eu mais uma acredito. pergunta aqui, peraí. É, Ó, Estado e sociedade precisam alinhar ou realinhar seus propósitos? nossa, essa pergunta Essa é a sempre pergunta vem. de 1 milhão. Sempre tem uma pergunta de 1 milhão. É, olha, gente, o Estado, assim, o Rodrigo, né? É, meu marido, o meu Poxa marido. vida, Vamos falar. porque era difícil a gente falar sem uma questão ideológica que tem por trás, né? Mas vamos Então, tentar ver assim, estado. o Estado. Eu acho assim, Sem a o questão Estado tem que política. cuidar. O Estado Uhum. tem que cuidar saúde. O Estado tem que cuidar, né, da segurança.
o Estado tem que cuidar da infraestrutura. E eu acho que foi muito interessante, né? É uma coisa que vai ser discutida aí para frente, né? Que a gente sempre fala do Estado mínimo, principalmente o governo atual é muito focado nesse Estado mínimo. Eu acho que vai ser uma discussão muito interessante que como que o Estado teve que crescer, né, para poder dar suporte nessa pandemia. Então eu acho que nunca pode ter uma dissociação de Estado e Sim. sociedade, porque Estado só existe para a sociedade. Eu acho que a discussão é qual é o tamanho desse Estado, qual é o papel desse Estado, o quanto, né? Agora, o mais interessante é o quanto que a sociedade está esperando mais das organizações do que do governo. Mas também eu estou achando muito interessante É mesmo. como o governo tem aberto mão, né, por uma necessidade e teve que ser maior neste momento de pandemia. Então, eu acho que a gente está entrando num acordo. Eu acho que existe o papel das organizações, né, sem dúvida, e existe o papel do Estado. Qual é o tamanho desse estado? Eu acho que vai depender sempre muito né? Vai depender muito, né? De qual é o momento que nós estamos vivendo, né? O objetivo naquele momento. Mas acho que essa é uma discussão que vai crescer muito, viu? Eu não sou a mais apropriada para fazê-la, mas eu acho que é uma discussão que vai crescer. É Vai uma se tornar pergunta muito super relevante. interessante, né? Porque traz um Vai, monte de reflexões, assim. Acho que muito. essa questão do tamanho do Estado é uma, é um Ah, abacaxi, mas é não! um abacaxi que tem que se descascar, não vai ter jeito. Concordo com você, você colocou um É. ponto que eu achei interessante, que é assim, quantas pessoas têm esperado das organizações mais do que do próprio Mais do que Estado do. Uhum. e o quanto as pessoas continuam inertes em questionar aquilo que deve ser questionado, né? Em olhar para Uhum. aquilo que de fato tem impacto direto na vida delas, né? Fica se questionando Uhum. muito a politicagem, né, É. do Uhum. Estado e não a questão da atuação do Estado nas políticas públicas de fato. Eu acho que isso falta Exato. mesmo, essa consciência. A gente vai É. cair, tá, gente? A gente vai cair Tá, agora, porque a live acaba assim, do acaba nada. agora. Mas a Então gente vamos não vai dizer terminar, a tchau em gente dois volta, minutos. calma, a gente volta. A gente Não, não volta, não. volta, não, vai falta 20 segundos, tá tão boa. Tão boa. Não, Vamos a gente só pode terminar mais um voltar, mas, pouquinho. né? A Su tá te mandando um beijo aí, ó. Teve Tô várias pessoas que vendo. participaram aqui da nossa live. Foi muito legal. Então, já que a gente vai cair e vai voltar, deixa eu agradecer rapidamente porque tá acabando. Helena, muito Ô, obrigada, querida, cara. Foi eu que agradeço. maravilhosa. Eu que agradeço. Foi ótimo, foi muito bom. Pelo menos para você despedir direito, minha prima. Pelo Não, amor de Deus. eu Eu falei, não falei, eles precisava derrubam, minha filha não voltar. tem dó, não. Eles caem. Não, eu só falei que não precisava de repente voltar, porque não porque eu não quero continuar a conversa, mas eu acho que a gente explorou bastante os pontos, né, Cristiano? E eu Sim. tenho só a agradecer, porque eu acho que eu não estou perdendo nenhuma oportunidade para falar que a gente tem que influenciar o mundo, né? E eu acho que todas as oportunidades que eu tenho, eu estou colocando, eu estou falando, colocando as minhas ideias e tal. E eu estou dando voz mesmo, estou dando palco para aquelas pessoas que eu acho que vale a pena ter voz nesse momento. Então, acho que eu só tenho a agradecer, foi um ótimo, né? Eu estou estreando nisso, mas Ela achei estreou, gente, a primeira live da da vida, vida! menina. Não sabia nem Da como é que vida. fazia. Aqui. Mas é sério, assim, eu queria agradecer com mais calma. Foi proposta, assim, eu tenho tentado, igual eu falei, né, no início da live, quem não estava aqui, a ideia de conseguir fazer essas lives trazendo diversos conhecimentos e experiências para compartilhar aqui. Eu acho que é uma das formas que eu encontrei um propósito de estar nas Uhum, redes sociais e poder fazer isso, eu acho que é legal. Para mim é uhum. maravilhoso, sim. Eu me enriqueço muito com cada live que eu faço. E assim, fico super feliz de poder estar aqui, né? Tô adorando esse papel, sabe? Não, eu tô achando que você Adorando. Menina, nasceu tô pra isso, adorando. Cristiana. Ai, Eu tô acho que tô adorando. Tô desperdiçada. nadando aqui de braçada, tô amando. E assim, o que eu acho legal é isso, né? Às vezes você convida a pessoa assim, e eu tava até falando com uma colega, eu tenho a cara de pau de convidar mesmo. Eu falo, pergunto se pode. E tudo bem, se a pessoa não puder também, tá tudo bem.
Mas eu acho legal, porque, assim, tá todo mundo assim, não, vamos fazer. Então, as coisas vão acontecendo. E eu acho que todas as grandes... Eu revendo isso, né? Eu estava fazendo uma reflexão importante aqui, porque segunda-feira é meu aniversário, eu estava fazendo minha listinha de reflexões. E aí eu falei assim, gente, cara, todas as grandes oportunidades, as grandes coisas que aconteceram comigo, eu fui atrás. Nada aconteceu assim, de tipo, do nada surgiu uma oportunidade. Não, você não ganhou na assim, cena. Oi, será que você poderia? Oi, posso? Não sei o quê. E assim, inclusive assim, de emprego, eu já bati em porta de eu queria trabalhar aqui, vocês me aceitam? E assim, eu fui muito assim, agraciada nesse ponto, porque não me permiti ficar no conformismo, já usando aqui os nossos aprendizados. E as lives trazem isso, né? Eu acho que a live consegue trocar uma ideia bacana para as pessoas que não conhecem, inclusive a maioria que não é da família, do pacote família que participa aqui da Quorum pra gente. Da maior ibope. Eu conto com a família, né, gente? Pelo menos a família, alguns têm que participar para dar Quorum, mas assim, quem não é e também está de fora, entra aqui e consegue, assim, cara, absorver um conhecimento que... Aonde que estaria esse conhecimento? É verdade. Né? Acho que esse ponto das redes sociais é muito bacana. E como eu tenho, assim, eu comecei a ficar mais ativa na rede social, eu falei, cara, por que não? Né? Por que não? E, assim, são as formas que a gente vai encontrando de fazer alguma coisa, de acrescentar, de ajudar. Eu acho que é uma forma solidária, né? De fazer isso. Assim, eu aprendo muito e consigo ainda ajudar outras pessoas com esse conhecimento, né? Às vezes a gente trouxe algum insight aqui para alguém que assistiu que pode mudar a vida dela, né? E isso acontece mesmo, né? Então, assim, cara, muito obrigada. Adorei. Olha, acho que a gente ainda pode fazer mais para frente outra, trazer outro tema massa pra gente falar aqui. Porque você, né, minha filha? Você é um poço de conhecimento. Ai, coitada. Coitada de mim. Além de eu tô aqui linda. aprendendo. Mas, Cristiana, no último webinar que nós fizemos com a Maria Luísa Almeida, que é uma super especialista em reputação, e fizemos com a Maria Cláudia, que é a diretora de assuntos corporativos da Mondelez. E no final, eu concluí com elas uma coisa que eu gostaria de deixar aqui como conclusão também, que conversa muito com o que você falou agora. Como que é a organização do futuro? Ela é inconformada, resiliente, não se deixa bater pelas dificuldades. Ela tem conexão com a sociedade e ela é ágil. Agora, o que suporta isso? Suporta um radar apurado do que está acontecendo, né? Para identificar as mudanças e tal. E confiança, ser uma organização, uma pessoa confiável. Então, as empresas, elas segundo a Maria Luísa, que eu achei bacaníssimo isso que ela falou, as empresas serão divididas entre empresas boas, más e aquelas que nós confiamos. E a mesma coisa as pessoas. São as pessoas boas, más e aquelas que eu confio. Então, olha, você pode ter certeza, viu, Cristiano, que você sempre gente querendo se conectar a você, né? E porque você está preocupada. Você está preocupada, você é inconformada, você está preocupada em fazer essas conexões interessantes, você é ágil e esse meio, ele torna a gente cada vez mais ágil. E você, além de legal, bacana, bonita, interessante, tudo mais, você é confiável. Mãe, minha mãe tá online. Mãe ouviu aí. Tamo junto. Orgulho, marido também. Tamo junto, né? É isso aí. Que bom, eu fico feliz, além da gente poder se ver mais. Isso, com certeza, querida. Obrigada. E na última live eu já tinha jogado a semente aqui, né? Do que poderia vir. Então já vou adiantar para quem tá aqui. A próxima live já está marcada para sexta-feira, no feriado. Então você vai poder o quê? Assistir live sertaneja à noite, na quinta-feira, bebe todas. Depois na sexta, quando você acordar de ressaca, você lava o rosto e vem para live. Vai ser mais ou menos por aí. A gente ainda não fechou o horário, mas eu já fechei com quem vai ser. A live que vocês vão ter aqui disponível na sexta-feira vai ser com o repórter da Record aqui de Brasília, Alessandro Saturno,
que vai falar um pouco sobre essa questão de ser especialista, ser generalista. Você tem que ter uma profissão. Como é que é esse negócio, né? Ele é repórter, mas ele fez direito comigo e agora está montando um curso de chefe de cozinha. Então vai ser Ai, que chique! bem legal. Vai ser muito, muito, muito legal. Então, para vocês que estão aí no meu canal, se inscreve. Brincadeira, vai ser muito top, porque é muito conhecimento também, muito bacana, muita ideia boa. E, Eu de quero novo, assistir. obrigada. Ok. Então tá. Querida, beijinho, Beijo. foi ótimo. Eu não sei nem sair desse negócio, pra Não, você mas não ter noção. preocupa, a gente te derruba. É assim que a gente faz. Desculpa aí, eu não sei Segura nem aí que você vai sair. cair. Um beijo. Beijo, tchau. Pessoal, muito obrigada, viu? Beijo, vou encerrando por aqui. Até sexta, espero vocês.